Tempo, com certeza, um dos assuntos mais importantes com os quais a gente deve se preocupar. Especialmente nos últimos meses de epidemia, de grande questionamento mundial, a percepção do tempo mudou. Para muitas pessoas, ficar dentro de casa parecia uma eternidade. Para outras, a sensação de que quando é que está começando, está terminando alguma coisa, desapareceu. Qual é a mesma diferença entre a segunda-feira e o fim de semana? Quantas pessoas estavam brincando, dizendo, puxa, que bom, né? Está chegando sexta-feira, vou ficar em casa, né? Porque a compreensão do tempo parece ter mudado completamente o seu caminho. Mas pensando sobre esse assunto agora, a gente vai ver de fato que uma das coisas mais importantes para poder definir a trajetória humana é a questão do tempo. E quando a gente olha o pensamento bíblico é tão interessante porque a Bíblia nos fala de um Deus que se revela através do seu nome e dos seus atos no eixo da história. O grande estudioso Oscar Cullmann gostava de fazer referência a exatamente isso, que Deus se revela preponderantemente no eixo do tempo. Por isso o texto tão extraordinário de Apocalipse 1:8 vai chamar a pessoa de Cristo Jesus de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Parece apenas uma discussão teológica dogmática, mas você não faz ideia, eu não sei se temos tempo para discutir isso, você não faz ideia como isso envolve a nossa vida. Primeiro porque, no contexto fora da revelação bíblica monoteísta, a ideia de tempo ela sempre foi refém da relação com a natureza. Ou seja, o tempo era aquilo que tem a ver com o mito do eterno retorno. Ele é uma reprodução das estações, do ciclo anual e, portanto, ele não tem começo, meio e fim. Parece que tudo está simplesmente dando voltas. A grande dimensão daquilo que os estudiosos da fenomenologia da religião gostam de chamar de manifestação da consciência transcendental que se manifesta no contexto cristão e no contexto judaico-cristão nos diz o seguinte, olha, o tempo é uma realidade de sequência que pode ser percebido de maneira distinta, mas ele tem começo, meio e fim. Ele tem teleologia e ele caminha por um desfecho apoteótico em sintonia com a discussão do problema do mal, quando a santa utopia bíblica profetiza e aguarda a vitória do bem sobre o mal, trazendo uma cultura de esperança e de vida e nos colocando na dimensão que é necessário ocupar. Porque quando a gente pensa que a gente pode ser eterno, que a gente pode manipular a coisa para lá e para cá, nós simplesmente estamos tentando dizer que somos seres divinos, que podemos estar contra tudo que Immanuel Kant imaginava, fora do tempo e do espaço. A nossa condição nos coloca nessa posição. Portanto, o ponto de referência para que a gente organize o nosso calendário, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa condição de decidir o nosso futuro em função de sábias escolhas é um eixo maior que organiza a vida, o eixo da revelação divina, centrada naquele que marcou o seu calendário na parede da sua casa, Cristo Jesus, nosso Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que era e o que é e o que há de vir. Oi pessoal, vamos celebrar juntos na IBNU. Venham! Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações.
Esse é um momento que a gente separa para agradecer a Deus, agradecer por motivos da nossa vida, por bênçãos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por coisas do dia a dia que nos acontecem, que são boas para nós, para a nossa família. Por exemplo, eu tenho um momento de gratidão hoje muito especial por um familiar meu, que ele estava em tratamento médico e graças a Deus deu tudo certo. Então meu coração se alegra hoje em poder agradecer ao nosso Senhor por isso. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem
Esse é o momento em que nós vamos levar ao Senhor os nossos pedidos e as nossas súplicas, confiados naquele verso da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, que diz que nós devemos colocar diante do Senhor todos os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas ansiedades diante do Senhor. E Ele mesmo vai preencher o nosso coração com uma paz que excede todo o entendimento. Então, nesse momento, eu convido você a, com fé, colocar diante do Senhor o seu pedido, aquilo que tem te incomodado, também colocar aqueles agradecimentos que você tem recebido das mãos de Deus, as bênçãos que você tem recebido, agradeça a Ele por isso também, nesse momento que nós vamos orar juntos aqui na IBNU. Vamos orar? Deus bondoso, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque, em primeiro lugar, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, elas são incontáveis. Nós não podemos mensurar tudo aquilo que temos recebido e, muitas vezes, as dificuldades, as intempéries da nossa vida, elas deixam como se fosse uma nuvem diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar que, apesar de todas as dificuldades e de lutas que temos enfrentado, a Tua mão poderosa tem nos sustentado e as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Por isso, Senhor, nesse momento de intercessão, nós queremos colocar diante do Senhor essas dificuldades que nós temos enfrentado, as lutas que os nossos queridos irmãos têm passado, as dificuldades de relacionamento. Muitos dos nossos irmãos às vezes estão enfrentando problemas como falta de emprego, com problemas de saúde, às vezes até tiveram perdas familiares nesse período de pandemia, Senhor. Te pedimos que o Teu Santo Espírito venha a agir nesses corações, venha a trazer esse bálsamo curador nesses corações, venha também a nos dar visibilidade, nos fazer enxergar todas as bênçãos que nós temos recebido, porque nós também queremos agradecer por tudo isso que o Senhor tem feito. Também queremos colocar diante de Ti esses agradecimentos desses irmãos que têm recebido dádivas da Tua mão, que têm sido abençoados por Ti e conseguiram enxergar isso de uma forma muito clara. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, por como o Senhor tem nos conduzido, e continuamos Te pedindo que a Tua poderosa mão haja em nosso favor nos nossos momentos de angústia e dificuldade. Assim, ó Pai, nós colocamos isso tudo diante de Ti, orando no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar
Deus seja louvado quando nos preparamos para ouvir a palavra divina. Você é mais do que bem-vindo para refletir no dia de hoje a respeito de o tempo de Deus. Sim, o tempo de Deus, quando vamos pensar num tema mais amplo que podemos chamar de que oração e que hora é a ação. E do que a gente está falando, o que isso significa, vamos pensar, e eu convido você para, inicialmente, ouvir a leitura de um texto bíblico que aparece no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, no capítulo 23. E a Bíblia diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. E continuando, no verso 26, agora o texto diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se. E apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum neste dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Todo ano, entre especialmente os meses de setembro e outubro, e isso pode variar de um ano para o outro, nós temos as festas bíblicas do Antigo Testamento que são celebradas até hoje no contexto de toda a tradição judaica. A gente tem nesse período que a gente chama de Ano Novo, né, que é o chamado Rosh Hashanah. E logo na sequência desse Ano Novo, nós temos o que é chamado de Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação, conforme nós acabamos de observar no capítulo 23 de Levítico. E é interessante a gente prestar atenção nisso, e alguém pode talvez imaginar, puxa, nós estamos no século XXI, nós estamos diante de tantos desafios na vida, o que a gente vai ganhar lendo um texto, né, de mais de 3.000 anos, falando de festas que os antigos hebreus faziam e que a tradição tem conservado até hoje? Qual é a razão de ser disso? Interessante que quando a gente lê os escritos bíblicos do Novo Testamento, não só eles valorizam tudo aquilo que nós temos no nosso chamado Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Então, certamente nós temos muita coisa a compreender, a entender e saber a respeito de Deus quando nós lemos esses textos que ainda ecoam, né, e são a base daquilo que se desdobra em toda a tradição cristã. Então existe muita sabedoria por trás de um texto tão simples como esse, quando a gente, né, lembra que nesse período, todos os anos, é o momento quando se volta a essa questão do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, daquilo que envolve esse contexto das festas bíblicas. E para entender isso, olha que coisa curiosa, nem todo mundo sabe, mas essas festas, elas às vezes são reconhecidas com outros nomes. Então, por exemplo, não existe a expressão, né, Ano Novo Judaico no Antigo Testamento, mas como nós lemos aqui em Levítico capítulo 23, nós vimos a referência ao que é chamado aí de toques de trombeta. Essas trombetas no texto original
são chamadas de shofar. Então não é uma trombeta como nós poderíamos talvez imaginar, algum instrumento aí de metal, uma corneta muito longa, né? Não, era um shofar. O shofar era feito, e até hoje, né, é chifre de carneiro que era soprado para fazer uma convocação para essas festividades especiais. E é isso que aparece aqui. Por isso, na maior parte das traduções bíblicas, a festa do Rosh Hashanah, do Ano Novo, literalmente a cabeça do ano, é chamado de festa das trombetas, o que aparece não somente em Levítico, mas também em Deuteronômio. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 29, nós vamos encontrar o seguinte texto: no primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia vocês tocarão as trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros e para um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Então nós vemos observar algo que chama muito a atenção. O que percebemos é que nós temos nessas festas uma realidade que às vezes a gente não compreende muito bem, que é uma presença de 2 calendários distintos. Você vê, poxa, mas está falando do Ano Novo, né, da festa das trombetas, mas acabamos de ver em Deuteronômio 29, que é o 7º mês, como assim? Então você tem aí o início do Ano Novo Civil, né, o que coincide com o 7º mês do ano religioso. Então você tem esses 2 elementos presentes na constatação de calendário que você encontra na Bíblia, e a gente olha para isso e tenta entender o que acontecia. E olha que coisa curiosa, a gente acha, né, a gente que está na realidade brasileira, acha que o povo brasileiro é festivo, né? Eu já vi tanta gente dizer, não, o problema é que no Brasil tem festa demais, esse negócio não é assim, em muitos países o pessoal não está tão preocupado com festa. Olha que coisa interessante, o que não falta, especialmente na Bíblia, quando olhamos as histórias bíblicas do Antigo Testamento, são festas. Veja que coisa interessante, eu convido você a prestar atenção e olhar aí o que é esse momento daquilo que a gente chama de tempo sagrado. Ou seja, o tempo que o pessoal tinha, né, diante da vida, que é o transcurso cronológico da realidade, a passagem dos minutos, horas, dias e anos, aquele tempo que se torna um tempo humano, antropológico, esse tempo que se torna um tempo econômico, né, esse tempo que tem a ver com a realidade, tanto natural como com a realidade social, ele se torna, na experiência de Israel com Deus, um tempo sagrado. E dê uma olhada na chamada festas bíblicas. Essas festas, elas existem desde o primeiro mês, aí observado da perspectiva propriamente religiosa, ele começa lá, né, no chamado mês de Abib, na Bíblia, né, é a primeira no dia 14 do primeiro mês, que é a festa de Pessach, a festa da Páscoa, da libertação do povo do Egito. Logo em seguida, nós tínhamos as festas dos pães ázimos ou pães sem fermento, que acontecia na sequência dentro desse contexto maior da festa da Páscoa. Depois, em seguida, tínhamos o chamado festas das primícias ou dos primeiros frutos, que acontecia ainda, né, tinha o dia da Páscoa, em seguida, né, dos pães sem fermento, depois dos primeiros frutos, e mais adiante nós tínhamos nesse período a chamada festa de Shavuot, ou seja, o Pentecoste. Todas essas festas aconteceram sempre, eram lembradas entre o mês de março e abril. Depende do ano, cai numa época um pouco diferente.
Aliás, como acontece com algumas das nossas festas, a Páscoa cristã também varia, né? E essas festas aconteciam no contexto da primavera, que é uma estação importante porque ela marca o fim da estação chuvosa e o início de uma estação de estiagem na terra de Israel. Tem tudo a ver com um ambiente natural bastante significativo. Depois, quando a gente passa por esse período e chega na época de outono, que vai ter a transição para o fim da época de estiagem e começo dessa época de chuvas, aí sim nós começamos exatamente com a festa das trombetas, o Ano Novo. 10 dias depois, como nós lemos aqui, Levítico capítulo 23, a partir do verso 26, você tem o dia do perdão, o dia da expiação, o Yom Kippur, que acontece na sequência, e termina esse ciclo, né, especial de festas com Sukkot, a festa das cabanas, que acontece aí depois, né, como a última, a sétima festa, né, que vai acontecer, aí começa 5 dias depois do Yom Kippur. Então você veja só que elemento interessante, né, das festas marcadas com concentração no período da primavera, do outono, e nós estamos falando de uma dessas festas que é absolutamente fundamental. Você pode olhar aí com a gente, acompanhar o gráfico e ver essas festas dedicadas ao Senhor, olhando neste calendário que aparece para nós, mostrando onde é que está exatamente a época das trombetas e do dia da expiação, né, que depois vai chegar também logo na festa dos tabernáculos, das cabanas ou de Sukkot. Então veja aí os meses como nós contamos, os meses hebraicos e quando acontece esse momento que envolve uma contagem especial que tem a ver com o tempo de Deus. E dá para a gente olhar isso com mais atenção quando a gente observa a ligação entre as coisas. Porque, veja bem, a gente pode ler a Bíblia só como um livro puramente devocional, a gente pode ler a Bíblia como um livro inspirativo ou como um livro doutrinário e teológico, mas a verdade é que para você ter um entendimento mais amplo, completo deste livro, que é o mais importante de toda a história e experiência humana, que revela Deus, a sua vontade, o seu amor, a sua redenção, a gente precisa juntar as peças, como quem monta um quebra-cabeça e tem um entendimento mais adequado e profundo. Então você pode ver, por exemplo, o calendário agrícola de Israel, que aparece aí com aquilo que é semeado, com as épocas que tem a ver com a colheita, com o momento de arar a terra, preparar, quer dizer, que as coisas estão interligadas, né? Quer dizer, até porque Deus é um só, e Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor do coração, Deus é o Senhor do universo. Então, quer dizer, as coisas estão todas interligadas, interrelacionadas debaixo do único Deus. Portanto, esse calendário agrícola recebe, vamos dizer, esse revestimento extraordinário de significado a partir de se tornar um tempo sagrado e, portanto, um tempo de Deus. Vendo isso, a gente vê quanta coisa extraordinária aparece no texto bíblico para o nosso entendimento. E aí você pode olhar, e aí você pode agora perceber com mais atenção, né, esse período como as 3 festas interligadas e que tem uma conexão especial. Começamos então com o Ano Novo, a festa das trombetas, a festa do shofar, né, do toque dessa convocação especial para marcar o tempo sob a realidade da ação de Deus sobre nós e conosco. Depois, o dia do perdão, o dia da expiação, Yom Kippur, na sequência, e nesse momento, depois desse momento especial que tem a ver com culpa, pecado e perdão, a gente tem aquilo que celebra a habitação de Deus no meio do seu povo, com a festa das cabanas, dos tabernáculos, que termina então, as 3 estão interligadas, estão interrelacionadas e são fundamentais. Agora, olha que coisa interessante. Por que isso é tão especial e valioso? Porque a gente,
quando vai ler aquilo que acontece no Novo Testamento, e nem todo mundo tem essa consciência, você só vai entender se você tiver essa compreensão mais aprofundada dos primeiros livros. É como se fosse uma base, um alicerce de uma casa. Você não tem como construir a parede, né, o telhado e fazer o acabamento sem essa base. Então, quando a gente ouve a respeito de Jesus, ou como nós dizemos em hebraico, de Yeshua, e o que acontece no seu ministério quando ele apresenta-se como o Messias de Israel, olha que coisa interessante, tudo que acontece de maneira fundamental na vida e obra de Jesus tem a ver com as festas. Quer ver que coisa? Jesus morre quando? Quando é que o Messias é apresentado diante de Deus? Ele morre no Pessach, na Páscoa. Exatamente, você lembra? Por isso que nós falamos da Páscoa como paixão de Cristo. Era a época da Páscoa judaica, né, quando dá-se início à libertação do Egito, e nós vamos ver o caminho da grande libertação dada da parte de Deus para nós através do Messias Jesus. Depois, logo na sequência, você tem a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, ou até mesmo ázimos, como dizem alguns. Não é que o apóstolo Paulo vai falar que Jesus é a nossa Páscoa e vai mencionar essa expressão, né? Nós falamos dos matzot, os pães sem fermento, e Jesus vai exatamente ressuscitar nesse momento que está ligado com os pães asmos, que são aí perfeitamente oferecidos a Deus. Na sequência, nós temos essa vitória de Jesus, depois da sua ressurreição, apresentando como aquilo que envolve os primeiros frutos, que vai aí começar com essa confirmação da ressurreição de Jesus e atingindo todos aqueles que depositaram a sua fé e confiança nele, e isso prossegue até quando? Olha só, até o Pentecoste. Porque o Pentecoste é exatamente Shavuot, a festa da colheita, começa a colheita das nações. Por isso que em Atos 2 você vai ver isso, e ali é a vinda do Espírito Santo. Percebe? Tudo que acontece naquilo que a gente vai ver claramente como primeira vinda de Cristo tem a ver com essas festas que aparecem aí. E aí o que a Bíblia nos ensina? Que nós temos o período que vai da primeira vinda até a segunda vinda, quando esse evangelho, essa mensagem, essa salvação vai atingir o mundo todo, vai atingir todas as nações. E aí nós vamos encontrar o que? Uma referência clara àquilo que tem a ver com a segunda vinda de Cristo. E olha que coisa interessante, quando o Novo Testamento vai falar sobre isso, como a gente vê, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, né, e até mesmo em 1 Coríntios, vai se falar lá do soar da trombeta, né, falando dessa realidade da segunda vinda. E o que acontece? O Ano Novo, o Rosh Hashanah, é a festa das trombetas. Então nós temos essa ideia de que quando soar a trombeta, de maneira análoga à festa das trombetas, nós temos o início do desfecho daquilo que tem a ver com o fim, com a segunda vinda de Cristo. E aí, aquilo que vai acontecer na plenitude, no texto bíblico, nós vamos ver que depois, como nós vimos aqui, né, entendendo isso hoje, nós temos a festa que tem a ver com o dia da expiação, o dia do perdão, ou seja, o desfecho da redenção de Cristo Jesus, trazendo aí a redenção completa, em absoluto, trazendo a salvação definitiva, inclusive a separação entre aqueles que receberam esse perdão e essa salvação e aqueles que não o receberam, essa distinção entre justos e ímpios. E, finalmente, a última festa que tem a ver exatamente com as cabanas, com os tabernáculos, que tem a ver com a habitação
última e definitiva de Deus entre nós. Quando você lê o Apocalipse, né, quando você vai ver lá o desfecho da redenção, aparece essa frase muito clara, né, e muito especial, dizendo agora o tabernáculo de Deus está com os homens, aquilo que tem a ver com essa redenção, com essa restauração. Então é muito interessante, muito curioso, muito especial que quando a gente olha essas festas, não eram somente festas que tiveram algum significado no contexto inicial, elas não eram somente uma realidade que tinha a ver com a experiência particular do povo de Israel, elas não eram simplesmente um momento da gente poder, assim dizer, que era a hora desse pessoal ter um momento de alegria e festividade coletiva, elas têm um significado extraordinário que se desdobra na vinda do Messias Jesus. Inclusive, não é sem razão que temos 7 festas, não é sem razão que nós temos exatamente esses 7 elementos marcando a realidade do Messias, que aliás evoca esse número, que inclusive marca o número de braços da própria menorá, do candelabro, que tinha a ver com a luz de Deus para o mundo. Então, olhando isso, nós entendemos aqui e agora a gente precisa fazer a pergunta, tentar entender, né? Mas como é que é mesmo que a gente falou? Estamos falando do tempo de Deus. E ao falar do tempo de Deus, a gente precisa fazer as perguntas, né? A primeira pergunta é: que horas são? Quando você quer saber do tempo, que horas são? Então a pergunta é: na nossa relação com Deus, a pergunta para nós é: que horas são? Mas se estamos falando de um contato próximo com Deus, aí como é que vai ser isso? Então, que oração é essa que vai ser levantada? E aquilo que a gente faz vai nos levar a fazer o quê? Então, que horas é a ação? Então, que oração? Que oração? E que horas é a ação? Preste atenção que a gente vai descobrir na continuação. Então, precisamos entender mais adequadamente o tempo de Deus. E quando a gente pergunta, né, que oração, ou seja, que tempo é esse, como é que nós entendemos essa realidade, muita gente gosta de discutir o assunto. E eu tenho visto tantas pessoas entrarem aí numa boa conversa sobre isso. E é curioso como muita gente, quando pensa sobre essa questão do tempo de Deus, às vezes faz isso de maneira até um tanto quanto mística. Olha, quando for naquela data especial, se a gente fizer isso, né, fizer a cerimônia tal, aí vai dar mais sorte, né? Não tem essa coisa, as pessoas que, por exemplo, até mesmo no contexto mundial, quando está entrando no ano novo, a pessoa se preocupa, né? O que ela vai fazer, o que ela vai comer, o que ela vai vestir, que tipo de ritual ela vai praticar para garantir que aquela atitude dela vai manipular o tempo de uma maneira favorável, né? Não é esse tipo de ideia que a gente vai encontrar aqui de jeito nenhum. E outras pessoas até adquirem um jeito assim meio, às vezes, excessivamente restritivo, praticamente legalista de como lidar com isso. É curioso como muita gente, quando pensa sobre, por exemplo, esses dias especiais, ou datas sagradas, ou marcas daquilo que tem a ver com o tempo, aquilo que envolve que horas são do ponto de vista de Deus, a proposta do pessoal é: eu estou fazendo isso no tempo exato, eu estou acertando o minuto e o segundo, eu estou fazendo no dia certo, se eu fizer no dia errado vai dar tudo errado, como é que é isso? É curioso como tanta gente faz esse tipo de colocação, de sugestão, de proposta, mas nem todo mundo pergunta por que Deus está interessado em estabelecer datas específicas para a gente. Por acaso o Senhor do Universo é o Deus dos calendários, assim, que tem, sei lá, uma espécie de mania, de interesse de definir assim certos dias porque ele acha legal? É uma espécie de jogo do eterno, assim, para que as pessoas se encaixem aqui e ali? E a pergunta é: qual é a razão? Porque desde o começo, essa questão da temporalidade, essa questão do transcurso do tempo e essa dimensão de dias e datas e momentos especiais são importantes na Bíblia.
O que há por trás desse entendimento tão valioso, tão especial? Então vamos tentar compreender isso. Nós temos que fazer a seguinte pergunta: por que Deus deseja isso e orienta a nossa vida nessa direção? Vocês sabem que lidar com o tempo é uma das coisas mais difíceis da vida. Nós vemos pessoas assim, com a vida totalmente atrapalhada, porque elas não conseguem, vamos dizer assim, se ajustar ao ritmo, né? Quase a vasta maioria das pessoas, quando a gente começa a conversar sobre a vida, fala, não, é porque eu não tenho tempo, é porque, na verdade, eu acabei perdendo tempo, não, eu perdi a ocasião, quando eu fui ver não dava mais, aí eu cheguei lá, mas não era bem a hora. Como a realidade do tempo se torna um problema, mas não só de ordem prática. Talvez, pelo que eu tenho percebido, muita gente se dá mal no relacionamento com o tempo porque muitas pessoas, por exemplo, não conseguem viver o dia de hoje. Não conseguem, porque a realidade é que o dia de hoje, o presente, ele é fugidio, né? A gente está falando nele, ele está escapando e está indo embora. Por isso muita gente ou vive no passado, e é quase um prisioneiro do passado, vivendo uma realidade que não está mais aqui, mas que de certa forma prende a pessoa e quase que impede a caminhada da sua vida. E tem outras pessoas que, pelo contrário, não vivem nada aqui, estão sempre vivendo numa realidade futura que acaba sendo até um escapismo e um caminho de ilusão. Eu conheci gente assim na minha vida que vivia o tempo todo falando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e com uma série de ideias, de projetos, e muitas vezes impossíveis, inimagináveis, e o dia de hoje, o celebrar a vida, não era possível. Olha só que coisa na sabedoria bíblica. Por que é tão importante? Porque nós precisamos celebrar a vida. Nós precisamos viver adequada e intensamente aquilo que nos é dado. Você viu a sabedoria de Jesus? É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa que a única coisa que eu tenho diante de mim para realmente experimentar ou experienciar, para usar uma palavra mais assim utilizada às vezes hoje, é a realidade que está diante de mim agora. Eu preciso viver esse tempo de maneira significativa. Então, olha o que Deus faz. Deus entra no cenário e diz, pessoal, parem tudo. Vamos fazer a festa. Hoje é o dia de comemorar. Hoje é o dia de viver intensamente a realidade da vida. Curiosamente, muitas pessoas quando enxergam as datas estabelecidas, os dias, né, os tempos designados de Deus, imagina o seguinte, ó, Deus está nervoso, está bravo, e ele resolveu estabelecer uma série de exigências para nós e diz, olha, você faz favor de fazer isso, e a pessoa não está entendendo. É como se eu fosse, por exemplo, uma festa de aniversário de um amigo meu, obrigado, e eu tenho que ir naquele dia em que eu não queria fazer. E em vez de entender que aquele é um tempo especial, de celebrar a vida do meu amigo com alegria. Percebe a diferença? Então, por exemplo, a Bíblia não diz simplesmente para a gente, ó, guardem os meus sábados, ó, vocês obedeçam às minhas leis. Ela diz mais do que isso, ela diz para a gente comemorar. Ela diz para a gente celebrar. Tem até uma tradição hebraica antiga muito interessante e valiosa que diz proibido não se alegrar no Shabat. Então, você entende onde é que está o ponto da coisa? Então, isso é estabelecido para nós exatamente com esse objetivo de que a gente deve celebrar a vida, a gente deve viver intensamente esse momento que é o momento de oportunidade daquilo que Deus estabelece para nós. A segunda coisa que chama a atenção nesse contexto é que toda vez que Deus fala sobre isso, ele fala no contexto de comunidade.
Muita gente acha que verdadeira espiritualidade é a espiritualidade isolada. Aquele tipo de coisa, por exemplo, monástica. Eu conheço até gente que diz, não, quando eu quero me aproximar mais de Deus, eu me separo de todo mundo, eu fico isolado, eu vou para um canto lá, vou para uma cabaninha no alto da montanha, eu fico num lugar. E aí acho que a pessoa confunde um pouco, né? Porque Jesus disse, né, que quando a gente fosse orar, era para a gente fechar a porta do quarto, né, e orar em secreto. Isso não quer dizer que Jesus está nos convidando para uma vida de fé cristã isolada da comunidade. O que ele está dizendo é o seguinte, quando você for fazer qualquer, vamos dizer, ação de espiritualidade, qualquer prática, isso não pode virar uma coisa que tenha a ver com a sua própria glória. Jesus vai deixar isso muito claro quando ele está fazendo o contraponto. Né? O que ele estava dizendo? Que os religiosos do seu tempo eles faziam longas orações na frente de todo mundo para que eles fossem aplaudidos. O foco é esse. O foco é a gente trocar o culto pelo show. Isso não. O que está envolvido aqui é uma outra questão. Então não tem nada a ver com uma espiritualidade que afasta o outro. Por isso que quando Deus estabelece, né, esses momentos especiais diante dele, sempre é juntamente com a comunidade. Então os verbos que aparecem aqui estão todos no plural. Deus não diz, Moisés, você se afaste de todo mundo, saia do acampamento e busque um centro de retiros especiais na montanha, para você não ficar perto dessa gente que não é tão importante assim. A comunidade é fundamental, porque nós precisamos entender que o ponto de referência fundamental da vontade divina envolve sempre amar a Deus e amar o próximo. Por isso vale a pena aqui ressaltar uma palavra importante, né, de um estudioso da espiritualidade que teve muito impacto, um estudioso judeu chamado Martin Buber. Ele disse uma coisa tão interessante, ele diz, o ser humano se torna eu pela relação com o você. À medida que me torno eu, digo você, todo viver real é encontro, a realidade do próximo, a realidade do outro. Então, a gente quando pensa, quem sou eu, né? Qual é que eu me defino? Como é que é a minha identidade? Isso não é uma declaração filosófica, não é uma espécie de constatação antropológica abstrata, né? A minha definição como realidade tem a ver, né? A definição de quem eu sou tem a ver com a minha relação com o próximo. Então é muito interessante, né? Não é sem razão que Jesus vai dizer amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Esse convite, né, a esta festa pública com o povo de Deus, com a comunidade, ou seja, o tempo de Deus envolve um tempo que tem a ver com esse convite divino para a gente poder experimentar de maneira intensa e adequada diante de Deus o tempo presente, que é o tempo de construção de realidade. E é um momento que precisa, que deve ser feito juntamente com o próximo no âmbito da comunidade da fé. Não há celebração do templo de Deus no ambiente de isolamento. Mas a sabedoria bíblica vai mais longe. E aí, quando a gente agora entende que oração, que tempo é esse, a gente pergunta que oração, que tipo de relação com Deus aparece aqui. E aí vale a pena observar que esse momento não era só o momento de festa da comunidade, não era só o momento para a gente, vamos dizer, aproveitar adequadamente o tempo, também é um tempo de adoração, é um tempo de oração e um tempo de descanso. Isso significa o quê? Que essas festas não são só festas no sentido da curtição da galera. Não eram só festas para o pessoal comer junto ou fazer qualquer coisa junto, não. Eles iam celebrar ao Senhor, eles iam se voltar para Deus. Por isso, historicamente, tanto desde o contexto da comunidade lá hebraica antiga, como também dentro do contexto da tradição cristã, esses momentos são momentos especiais quando a gente busca Deus de maneira
intensa, a gente adora, a gente ora, a gente se volta para Deus de uma maneira muito particular e peculiar. E não só adoração, como a oração, mas lembre-se, o texto deixa claro para nós, esse será um tempo de descanso para vocês. Olha que coisa curiosa, né? A gente está num momento de extremo progresso da tecnologia e do desenvolvimento humano em muitas áreas. Curiosamente, nós temos hoje dezenas de milhares de pessoas adoentadas na vida. E grande parte dessas doenças, né, que envolve muitas vezes ansiedade, depressão, hoje em dia se fala de um negócio chamado burnout, né, quando a pessoa simplesmente perde tudo. Claro que há muitos fatores, não dá para a gente estabelecer um juízo limitado nisso, mas parte disso está ligado com o fato que muita gente não consegue mais descansar. E o fato é que a Bíblia apresenta a nossa condição limitada. E ela vai dizer para a gente o seguinte, olha, se de tempos em tempos, e ela estabelece esse ciclo de 7 dias, e estabelece esses momentos especiais, porque a gente vai acumulando um lixo interno na nossa vida, né, em função das dificuldades de natureza emocional, de outros tipos relacionais, ou mesmo o fardo que a gente carrega, e todo esse peso cai sobre a gente, de modo que se a gente não der uma parada, se a gente não puder reciclar, e aliás tem gente que nem consegue parar, mesmo que a pessoa pare, fique em casa ou vá lá, a cabeça dele continua funcionando. Aliás, tem gente que ele não pensa mais, né? Os pensamentos negativos dominam e a pessoa meio que não consegue parar de pensar de maneira problemática, negativa, ansiosa ou com problemas lá do passado ou com antecipações indevidas do futuro. Não há como, vamos dizer, ter gratidão, como celebrar a vida, como ter um momento agradável e gostoso aqui. É muito complicado. Olha só que a sabedoria divina, essa comunhão com Deus é um elemento restaurador. Essa oração, essa busca de Deus, essa celebração, essa adoração especial é um momento de restauração de vida para a gente poder continuar na nossa jornada adequadamente. Uma sabedoria extraordinária da parte de Deus. E prosseguindo, a gente deve pensar agora, né, que mais que a gente entende aqui, por que isso é tão importante no sentido não só do tempo que nós estamos vivendo, que horas são, que tempo é esse, que momento é esse, que oração, que tipo de relação com Deus eu estabeleço, mas que horas é a ação, o que eu vou fazer diante desse conhecimento, desse entendimento. E olha que coisa interessante. Terminando esse período do Ano Novo, os próximos dias tão valiosos nessa tradição hebraica, nos leva diretamente ao dia do perdão, o dia do Yom Kippur. E o que a gente descobre? A gente descobre que quando a gente entende essa questão do tempo e da relação com Deus, isso nos convoca para alguma atitude na vida. E essa convocação, ela tem a ver com, não só com os nossos pesos, problemas, ansiedades e questionamentos, mas com aquilo que é mais profundo em nós, que tem a ver com a nossa realidade espiritual e moral. E aí a gente vai ver como esse dia, que era o dia tão importante, fundamental, essencial no calendário bíblico antigo, era o dia do perdão, o dia desse momento de jejum, de dedicação a Deus extraordinário para uma restauração plena da vida. E o que aparece lá? Aquilo que a nossa sociedade precisa tanto. Por que esse momento especial separado por Deus? Para nos devolver aquilo que é tão valioso, que é o nosso senso de equilíbrio interno. A questão de honestidade. Por que o texto diz que esse é o momento de pesar a sua vida, pesar a sua conduta, avaliar a realidade? Qual que é a dificuldade do mundo de hoje?
é exatamente quando nós temos pessoas bem-sucedidas, bem estabelecidas no nível profissional, no nível da competência maior, no nível de inteligência, no nível de cargos privados ou públicos, e grande parte dessas pessoas, atenção, não tem mais a capacidade de pedir desculpa. Você já viu uma pessoa de posição política, ou alguém que está numa posição muito elevada numa empresa, ou mesmo numa universidade, ou em qualquer lugar, chegando e temos pessoal, olha, eu estou aqui para pedir desculpas porque o ano passado eu prometi e falei que a coisa ia ser assim, assim, e eu na verdade falhei, ou na verdade eu não tinha essa intenção, eu falei aquilo só por falar, e então eu estou aqui para pedir desculpas. Nosso ambiente de hoje não é um ambiente de voltar atrás, pedir desculpa, isso compromete a nossa honestidade interna, que é algo bem complicado. Quer dizer, nós nos tornamos excessivamente pragmáticos, a gente faz as coisas para dar certo e não porque está certo. E aí o problema é muito maior. Então, esse tempo de Deus é um tempo de convite, né, à restauração da nossa honestidade. A gente precisa de tempos em tempos dar uma parada na vida e falar, Deus, desculpa. Deus, olha, aquela dificuldade eu não consegui vencer. Deus, me ajuda nesse processo. E não somente em relação a Deus, mas pedir desculpas em relação ao próximo. Se a gente não tem a capacidade de, com humildade, voltar atrás e restabelecer as pontes, olhando para a nossa parte no erro, o nosso contexto em que nós precisamos resolver, porque à medida que a gente esconde as nossas falhas, nós só temos aí uma postura de juízo, de crítica pesada em relação ao próximo. Então é um momento especial de honestidade, de pedido de perdão, que abre a porta para um futuro de esperança no âmbito da comunidade. Por isso esse tempo é tão especial. E a pergunta para a gente é, quando é que a gente vai fazer isso? Quando é que a gente vai entender o tempo de Deus, esse chamado a estar dentro do contexto da comunidade em comunhão com Deus, e um convite para que a gente tome atitudes concretas para fazer diferença no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Talvez você não fez isso, talvez você nem abriu a sua vida para o Messias Jesus, que veio te trazer vida eterna e salvação, e hoje é um momento em que você tem essa oportunidade de abrir o seu coração. E para finalizar, veja que coisa interessante. Quando a gente pensa, né, no tempo da convocação divina, a gente acertar as coisas com Deus e com o próximo, a gente acha que, puxa, Deus ganhou muito, né, porque eu pedi perdão, então ele está feliz comigo. A gente pensa, já que eu resolvi perdoar aquele indivíduo sem noção que me prejudicou, finalmente ele saiu ganhando. Você quer saber a verdade? Quem realmente é abençoado? Quando a gente lembra do tempo de Deus, a gente lembra no relógio divino que oração. Quando a gente vai saber que oração devemos oferecer e tomar a atitude correta, que horas é a ação que eu devo tomar, sabe quem sai realmente abençoado? É você mesmo. Por isso é interessante, olha que coisa, eu quero terminar a nossa reflexão lendo um texto bíblico muito interessante, que diz o seguinte em Deuteronômio 23, verso 7. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Ou seja, se tinha gente que dava problema para os antigos israelitas e o povo de Judá, eram os edomitas, que eram parentes, descendentes de Esaú, né, e eles eram de Jacó, e sempre tiveram ali dificuldades. O texto diz, olha, por favor, não rejeitem o edomita. Agora, a coisa mais impensável são os egípcios que escravizaram os israelitas. Eles sofreram, eles foram libertados do Egito. E também está dito para eles não rejeitarem, porque eles foram escravos lá. Sabe o que acontece? Quando você não permite mudar a vida a partir desse encontro diferenciado no tempo de Deus, e você não libera verdadeiro perdão
não olhe as coisas da perspectiva de Deus e não toma uma atitude, quem vai carregar o problema é você. O edomita está lá, o egípcio está lá. A questão é todo o mal-estar, o ódio, toda a dificuldade que você carrega na sua vida. Por isso, que coisa, o passo extra, né? A milha que vai adiante nessa relação que envolve o amor a Deus e ao próximo aparece aqui no texto. Então, que Deus abençoe a nossa vida e nos dê plena libertação neste momento de reflexão especial que envolve que oração e que horas é a ação que você vai tomar na sua vida e no seu coração. Deus abençoe a sua vida e nos abençoe nessa caminhada tão especial. Shana Tova Umetuká, como diz em hebraico, que um ano novo seja dado a nós e um novo muito doce e abençoado. Amém. Nós estamos vivendo um momento onde precisamos nos unir como povo de Deus para abençoar vidas. Tivemos 2 eventos climáticos diferentes, um terremoto em Marrocos e uma chuva muito forte no sul do Brasil. E nós estamos agora levantando recursos para abençoar as pessoas que estão nesses lugares. Então, se você quer fazer parte desse projeto, dessa força conjunta que nós estamos levantando, entre em contato conosco, estão aqui também as informações de contribuição para você poder abençoar as vidas. Quando você contribuir, coloque 51 centavos como identificador para saber que é para esse momento que nós estamos vivendo, esse SOS humanitário. Vamos unir forças e abençoar vidas juntos. Olá pessoal, eu me chamo Josué, sou diretor do projeto Um Novo Amanhecer e quero agradecer a cada um de vocês pela ajuda que vocês têm dado à nossa igreja, através das ofertas que vocês têm feito. Deus tem usado a nossa igreja para apoiar projetos como o nosso, dentro de favelas, que tem avançado muito, como projetos no mundo. Graças a Deus a gente tem alcançado muitos jovens que eram envolvidos com o tráfico de droga, várias coisas, tem se batizado na nossa igreja e hoje tem servido a Deus. E eu quero que você continue apoiando isso de coração, em amor, para a expansão do reino de Deus, né? Nós trabalhamos, a nossa igreja trabalha apoiando projetos no mundo, em lugares tão difíceis que nem tem nem como a gente compartilhar aqui, mas precisa da ajuda de vocês, não só de oferta, mas de oração também. E eu também quero falar para vocês a importância de vocês ajudar nesse novo local que a gente está ali reformando, construindo, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Esse local vai ajudar até muito o nosso projeto, ele é muito próximo, vai dar um suporte bem maior. A gente está também com um escritório perto da igreja, 4 ruas perto da igreja, ou seja, vai ser muito bom esse local ali, que vai poder funcionar a semana toda para atender pessoas ali com dificuldades, pai de família, mães, crianças e pessoas que possam ser atendidas ali naquele local. Então eu quero encorajar você, irmão, ajude para que a gente possa concretizar isso o mais rápido possível, para que a gente comece a usar aquele local. Estamos todos ansiosos para usar esse local e nesse exato momento agora eu já quero orar junto com você sobre esse local. Tá? Vamos fazer um momento de oração para que Deus abençoe esse novo local. Beleza, galera? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tanto pela nossa igreja, quanto em outros lugares do mundo que o Senhor tem usado a nossa igreja para ajudar. As pessoas, Pai, que nós temos alcançado em lugares difíceis, jovens que não tinham esperança nenhuma, pessoas em situação muito complicadas. E o Senhor tem usado, Pai, de projetos da nossa igreja para alcançar essas pessoas. É a tua misericórdia, é o teu amor, Pai. Eu quero te pedir também, Pai, por esse novo local. Abençoa, Pai. Pai, traz mais ajuda para que a gente possa concretizar essa obra e continuar avançando e continuar ministrando a sua palavra em lugares difíceis, Pai. Eu te peço isso nesse momento. Abençoa cada uma pessoa que ajudar, Pai, que está contribuindo com essa obra. Em nome de Jesus, amém.
No mês de outubro nós temos uma viagem muito importante para o Paraguai, nosso país vizinho aqui. Nós temos um Instituto Bíblico, Instituto Bíblico Alto do Paraná, onde todo mês nós enviamos um professor para dar lições de teologia, de conhecimento bíblico para aquelas pessoas que estão ali. Nós vamos ter uma viagem especial em outubro com o fim de fazer atendimentos médicos. A equipe já está formada, tudo já está acertado. Nós contamos com você, com as suas orações, e se você quiser contribuir para abençoar o nosso querido povo irmão paraguaio, entre em contato conosco, entre em contato com a Conexão e nós vamos te dizer como você pode contribuir para abençoar as vidas dos nossos irmãos ali no Paraguai. A IBNU está presente como uma comunidade que recebe pessoas tanto presencialmente aqui em São Paulo, mas também para você que está em qualquer lugar do mundo e que queira fazer parte da nossa igreja como membro online. Nós temos um grupo de novos membros em que nós apresentamos a IBNU com um pouco mais de detalhe, aquilo que é a teologia e a compreensão da IBNU sobre os temas mais importantes da nossa identidade em uma série de encontros. Nós temos 2 grupos que funcionam completamente pela internet, são encontros virtuais às segundas e às quartas-feiras. Se você tem interesse de participar desse GEEK, Grupo IBNU para a comunidade online e para novos membros, então entre em contato com a Conexão e faça parte do nosso GEEK de novos membros. No dia 8 de outubro, nós vamos celebrar a vida das nossas crianças com um evento muito especial, nosso October Kids. Vai ser um dia de brincadeiras, vão ter atividades para as crianças das 10 às 17 horas. Então venha, traga o seu filho, traga convidados também, venha participar dessa celebração de alegria com as nossas crianças. Dia 1º de outubro, na IBNU, novo horário às 10 da manhã. Uma celebração muito especial. Nesse dia nós vamos nos lembrar da festa bíblica de Sukkot, o povo que morou nas cabanas, nas tendas, naquele tabernacular bíblico. Será um dia também da ceia do Senhor, você que é IBNU, venha participar conosco, e um dia quando vamos ter também muitos batismos. Vai ser um dia de festa especial ali na rua Tianguá, número 25, pertinho do aeroporto de Congonhas, quando no dia 1º de outubro, às 10 horas da manhã, meia hora mais cedo, vamos ter essa festa especial. Esteja conosco, você é meu convidado ali na IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. Queremos agradecer a sua participação na celebração online da IBNU. A IBNU tem feito todos os domingos uma celebração focada no ensino da palavra, com momentos de adoração, também momentos de testemunho e oportunidades de você contribuir com o reino. E te dou mais uma oportunidade agora. Divulgue esse conteúdo, espalhe nas suas redes sociais para os seus amigos, através dos seus contatos no WhatsApp, pegue aqui o link da celebração no YouTube, distribua, também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ativando o sininho para receber as notificações, e também nas nossas outras redes sociais, Instagram e Facebook, onde nós postamos muitas coisas referentes às atividades da IBNU, os projetos missionários e como você pode contribuir sendo um agente ativo do Reino de Deus. Então, Deus o abençoe. Semana que vem, às 9h30, estamos aqui de novo. Sejas tudo que sinto e o que penso.
alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus planos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em a janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas